Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Como você sabe, estamos lendo Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoiévski. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Estou aqui com a Carol Simão para a gente conversar sobre mais 2 capítulos do livro 9, A Investigação. Tudo bem, Carol? Tudo bem, então. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E os capítulos foram bem sugestivos, né? Assim como o Mitya ficou iludida, também me iludi com esses capítulos. Mas são 2 capítulos aí que, de novo, não acrescentaram, mais ou menos, não acrescentaram muito na história, né? Como ficou iludido? Porque aqui eu acho que o promotor, ele quis... Não, Mitya, me conta aí tudo que, sabe, vai dar tudo certo e putz. Aí ele contou e não deu, só se ferrou, é isso. Exatamente. Entendi. Eu nunca tinha lido livros, pelo menos eu não me lembro de ter lido livro assim, onde tem essas investigações, essas grandes coisas assim. A Agatha Christie passeia por aí de vez em quando ou não? De vez em quando sim, mas é tudo mais, assim, objetivo, né? E como a maioria dos crimes é o Poirot lá que resolve, é mais ou menos naquele estilo que a gente leu da Morte no Nilo. Aliás, você ouvinte que está aqui, óbvio que você já sabe que a gente tem uma cacetada de outros livros que a gente também fez aí, diários de leitura, né? Você lembra os títulos todos que já foi por ali, Carol? Lembro. Então, foi Morte no Nilo. Aí tem que falar o autor também. Morte no Nilo foi Agatha Christie. Depois o Evangelho Maltrapilho. Brennan Manning. Depois a gente aí vai um pouco fora da ordem. A gente falou sobre a Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin. Isso, do autor lá do Mundo de Sofia. É o Jostein Gaarder e o alguma coisa Hagerup. Eu não lembro o nome. Isso. Aí nós também falamos sobre Grande Sertão Veredas. Isso foi legal. Do Guimarães Rosa, esse foi sensacional. Aliás, eu tava lembrando, no episódio passado desse diário de leitura, eu falei, teve um livro que a gente leu que o narrador a gente não fica meio sabendo quem é. É o Grande Sertão Veredas, porque a gente vai o tempo todo esperando quem é, ele tá conversando com quem, não é? E no fim a gente nem sabe quem é com quem que ele tava conversando. Ou também viajei. Não, porque quem tá falando não é o Riobaldo. É o próprio Riobaldo, né? É que ele tá contando pra alguém que a gente fica esperando pra quem e a gente não descobre quem é. É isso, né? É verdade. Exatamente. A gente não sabe quem é o principal ouvinte da história. Tá. E aí lemos Macunaíma, do Mário de Andrade. E agora a gente tá... firme e forte. No Dostoiévski. Já passamos da metade, hein? Foi engraçado que ontem eu tava lendo o capítulo que a gente ia gravar hoje. Aí o Lucas veio e falou, pai, você ainda tá lendo esse livro? Eu falei, tô. Mas você já tá acabando? Já passou da metade? Eu falei, já estamos na página 500 e pouco, né? Então tá acabando. Eu falei, não, vai até 900. Pois é. E assim, é interessante que uma galera já veio perguntar pra mim, e aí, o que vocês vão ler depois? Eu falei, calma, a gente ainda tá... Passamos da metade agora. Mas inclusive rolou uma enquete lá no Instagram, nos nossos stories, pedindo sugestões, e teve umas sugestões muito interessantes. A gente vai olhar com carinho pra todas elas. E escolher o que a gente quer. Pois é. Eu já tenho aí uma sugestão, mas eu quero principalmente um livro mais curto. A gente pode pegar o David Copperfield. Eu tô lendo ele, viu? Eu tô lendo. Sério? E tá legal. Tá bom? Nossa, muito bom. Show de bola. Mas tá bom, vamos ao que interessa, que são esses 2 capítulos. Então, se você, ouvinte, caiu aqui de paraquedas, quer ouvir esse áudio sem ter ouvido os outros, eu digo que você provavelmente não vai entender muita coisa. Mas pra te situar, houve um homicídio do nosso não tão querido Fyodor Pavlovich Karamazov. Que é o pai dos irmãos. Isso, que é o pai dos irmãos. E estão acusando o filho mais velho, o Dmitri, de assassinato, né, ainda chama ele de parricida, enfim, e aí estão interrogando ele aqui, o que eu acho muito bizarro, e eu não sei se é uma coisa da época, ele não ter direito a advogado, ou pelo menos em nenhum momento aqui falarem, você pode chamar um advogado, porque, eles já chegaram acusando ele. Eu acho que ficou meio implícito isso lá atrás, falou, é melhor você falar e tal.
Mas o que eu acho bizarro é, tipo, eles estão lá no hotel, lá no albergue, não tem vamos pra delegacia, não tem uma formalidade. Junta uns camponeses pra ser testemunha, sabe? Um negócio meio esquisito, fora do nosso contexto aqui, né? Pois é, então eu não sei se isso era uma prática da época, eu não sei como é que funciona essa questão da lei. Inclusive, hoje em dia, eu gosto muito de séries policiais e toda vez que na série o interrogado fala, não, eu quero chamar um advogado, os policiais já falam, pô, esse aí tem culpa no cartório, porque quando não precisa de advogado, não se chama. Enfim, não sei, de verdade, eu não sei como é que funciona essa questão da lei, principalmente aqui no Brasil, então... a gente tem uns 2 saltos a fazer aqui, né? O primeiro é de tempo, o segundo é de contexto local, né? A gente está na Rússia lá, né? E tanto que eles vão, quando eles são presos, eles vão pra Sibéria, né? Então, sei lá. Que, inclusive, é onde o autor ficou preso, né? Lembra que a gente falou isso aí lá no prefácio? E aqui nessa parte do livro, eles estão pedindo pro Dmitry tirar suas roupas. Engraçado, ele fica... Porque eles... Caramba, Nossa. Como assim tirar minhas roupas? Vocês querem que fique nu? Aí, tipo, eles não falam mas também não fala não é. E aí vai indo, até que uma hora que fala, tá bom, já entendi. Vamos ali atrás da cortininha, né? E eles vão tirando a roupa. E é interessante que ele vai ficando muito... incomodado, né? Acho que mais que envergonhado. Tem até um trecho legal que fala, olha, estranhamente, uma vez nu, Mitya se sentiu de alguma forma culpado em relação a eles. Sobretudo estava pronto a reconhecer pessoalmente que de repente se tornara de fato inferior a todos eles e agora eles se encontravam no pleno direito de desprezá-lo. Quando todo mundo está nu, não existe vergonha, mas quando se é o único nu e todos o olham, que desonra. Esse pensamento lhe atravessou o espírito várias vezes. Eu fiquei pensando nisso, é verdade, né? Tipo, você vai na praia, não vou dizer nudez, mas você vai na praia e tá biquíni e sunga e sunga. Todo mundo de boa, né? Agora vai andar na praça de sunga, ver que você vai se sentir, né? Não é? Eu achei isso interessante também. E o que eu achei mais interessante nessa situação é que ele tá preocupado, talvez não necessariamente com o corpo dele, apesar que ele não gosta dos pés, e ele deixa isso bem claro, principalmente do dedão do pé direito. Mas ele tá mais preocupado com a limpeza e higiene das suas roupas. Que, pelo visto aqui, fazia um tempo que não via uma água e sabão, né? Elas estavam tudo cheias de sangue seco já, né? Também, mas ele fala aqui que tava sujo, tava realmente sujo. E meu Deus do céu, que pelo jeito as pessoas usavam a mesma roupa um tempão, né? Tinha um apego à coisa ali, talvez trocasse só as peças íntimas, eu não sei. Se trocassem, né? Se não só colocasse assim do avesso, né? Ai, credo. Tá aí uma coisa que eu gosto de ser brasileira, o hábito de poder tomar banho todos os dias e trocar a roupa todos os dias. Isso é uma coisa que eu não abro mão e não sei como eu agiria se eu tivesse que me mudar para um país mais frio, que eu sei que às vezes não é nem falta de higiene, é realmente as condições, né, que é mais complicado você tomar banho num lugar muito frio. E a gente sabe que a Rússia, apesar de não saber aqui qual é a estação do ano, a gente sabe que a Rússia, o frio é bem rigoroso, né? É sempre frio, né? Eu vi recentemente um artigo, agora em épocas de pandemia, falando que o pessoal lá da Europa, por causa da questão de isolamento e home office principalmente, né? Eles fizeram uma estatística lá e diminuiu muito a quantidade de banhos. Porque você tá em casa, tô em casa, não me sujei, sabe? Então exatamente. Vai uns dias ali. Eu não sei se o brasileiro não entrou nessa não, viu? Olha, eu tiro assim pelo meu filho de 2 anos, a gente sempre, desde que ele nasceu, a gente dá 2 banhos nele. Um de manhã pra começar o dia e um à noite antes de dormir, pra dormir, né, fresquinho, gostoso e tal. E é muito engraçado que toda vez que a gente fala, Benjamin, vamos tomar banho. Eu não tô sujo, mamãe. Eu não tô sujo, mamãe. 2 anos e já tem essa mentalidade. E nem tá indo jogar bola na rua ainda, hein? Então, realmente não tá sujo no sentido de ter transpirado e se sujado na lama, sei lá. Mas a gente tem esse hábito só pra poder dormir melhor, enfim. Quando o Lucas ia jogar bola, na época que podia sair pra jogar bola, né? Aí, sei lá, voltava, fazia alguma coisa. Ô, Lucas, agora vai tomar banho. Não, mas eu já não tô mais suado, eu já sequei. Pior ainda, né? Né? Não, melhor que essa é só quem faz natação e aí sai da piscina e fala, já tô molhado, vale aí por um banho, só trocar de roupa e ir embora.
acontece, gente. Fazer o quê? Voltando ao Mitya, a gente percebe então que ele realmente está muito envergonhado disso, né, dessa situação, e levam a roupa dele embora, né, porque virou evidência, né, mas ele não aceita isso, aí mandam ele se cobrir, enrolar num né, cobertor. Que coisa. Ah, gente, isso é muito humilhante, né? Eu também achei. E os camponeses ficam lá observando ele, né? E, mano, isso é constrangedor demais, né? Eles trazem uma roupa do Kalganov. Quem que era o Kalganov, você lembra, não? Aquele amigo dele, o amigo dele que a Grutchenka ficou passando as mãos. Ah, é o novinho, dele. né? Não é o velho. Isso, exatamente. Não, o velho é o Maximov. Aí a roupa serve, só que mais ou menos. Tipo, a calça fica meio comprida, só que a jaqueta fica mais apertadinha. Uhum. Não, então, eu sempre imaginei o Mitya, por ser principalmente um oficial do exército, um homem musculoso, alto, né? E é interessante que o próprio Dostoiévski, ele fala, não, ó, ele até pode ser alto, mas nem tanto. Ele pode ser magro, mas nem tanto. Mas ele odeia. E, gente, se você já teve que dormir na casa de um amigo, de uma amiga, um primo, uma prima, e aí fala assim, não, coloca a roupa dele, coloca a roupa dela. Nunca é a mesma coisa. Não, sei lá, é muito estranho. É muito estranho quando você tem que colocar uma roupa que não te pertence, né? Parece que não encaixa. Não é sua, né? Exato. E aí, eu achei interessante, Thiago, e eu lembrei de você enquanto eu li essa parte, que ele coloca a roupa lá do Kalganov, ele volta, né, pra ali onde ele estava inicialmente sendo interrogado, e conforme vão interrogando ele volta a prestar atenção nos anéis, né? Então, eu não entendi muito, ficou meio solto isso aí, né? Então, ficou meio solto, e aí tipo, você matou seu pai? Nossa, mas que pedra é essa no seu anel? É esse juiz, né? É do juiz desse, né? Do Parfenovich. E é do Nikolai. Isso. É, isso. Ele já tinha sido acreditado que ele gostava muito de anéis e tal. E é muito engraçado, porque até o juiz ele sai do que estava sendo dito pra, vamos falar dos meus anéis, eu adoro anéis, vamos conversar sobre anéis. É, exatamente. Tem uma coisa que passou nesse capítulo que eu tô guardando no bolso, mas só vou falar no próximo capítulo ainda hoje, tá? Guarda aí. Eita, tá certo. E aí eles querem, na verdade, saber de onde e quanto dinheiro o Mitya tinha e de onde ele tinha arranjado esse dinheiro. Uhum. Ele já tinha dito que não ia falar, né? Ele falou que era uma coisa muito vergonhosa e que ele não falaria. E aí eles começam a falar da bendita da porta, que estava aberta ou fechada. Antes de falar da porta, só pra mencionar a roupa que eles despiram o Dmitri inteiro aí. Tá. Eles ficam o tempo todo procurando bolso secreto. Eles estão tentando achar dinheiro pra completar os 3.000 rublos. É isso. Exato. E não isso acham, mesmo. Obviamente, eles não acham. Mas eles viram até a meia do avesso, sabe? Eles procuram e nisso vai se despindo totalmente o nosso querido Mitya aí. Fiquei com um pouquinho de dó dele, admito. Ficou? Fiquei. Porque eu acho que todo mundo tem que ser tratado com o mínimo de respeito, não importa o seu grau de culpa. Uma hora ele fica irritado, ele fala, não tire. Falando da pedra, né, que eles estavam falando do anel. Ele fala, você quer ver a pedra, quer que eu tire? Ele fala, não tira, não precisa, não tira. Que inferno, os senhores sujaram a minha alma. Podem acreditar realmente que se eu tivesse matado meu pai, iria esconder-me, iludi-los, mentir, brincar de esconde-esconde? Não, Dmitri Karamazov não é assim. Eu não suportaria isso. E se fosse culpado, juro que não ficaria aqui esperando a sua chegada e o amanhecer, visto que já tive essa intenção. Eu me apagaria antes, sem esperar a aurora, porque o tempo todo ele fala, o meu plano era 5 da manhã me matar. Exato. E assim, esse discurso faz muito sentido, né? Cara, se realmente tivesse matado meu pai, você acha que eu ia ficar dando bandeira aí? Aqui. Exato. E aí começa a falar novamente da bendita lá da cena do crime, né? E eles começam, mas a porta não estava aberta? E ele, não, a porta estava fechada. Aí eles falam, né, que o Grigori disse que a porta estava aberta antes dele ser atacado pelo Dmitri. Eu acho isso importante, porque a gente realmente, como leitor, a gente tá perdido aqui, né? Perdidão. A gente não sabe se a porta realmente estava aberta ou fechada, se isso é muito importante pra situação e tal. Eu sei que eles começam a encher tanto assim, pressionar tanto o Mitya, que ele fala, não, foi Smerdyakov. Porque assim,
eles falam, não, a porta estava aberta. A gente tem um depoimento do Grigori falando, eu vi a porta aberta antes de eu correr atrás do Dmitri. E aí ele fala, não, mentira, não estava aberta. E aí fica aquele, quem tá falando a verdade, né? Porque ou estava aberta ou não estava. E aí que quando ele vira esse discurso, porque ele antes estava falando que não foi o Smerdyakov, ele vira o discurso que ele fala, a única pessoa que poderia abrir a porta não era nem o Smerdyakov, era o próprio pai que estava dentro. E o único que podia convencer o pai a abrir era o Smerdyakov por causa das batidas. Então ele fala, só pode ter sido ele, porque se tá falando que a porta estava aberta, primeiro ele fala, não, o Grigori tá delirando, ele viu a porta aberta depois, ele inventou, ele, sei lá. Tá mentindo. E aí eles trazem, então, um envelope de papel grosso, né, de formato oficial com os 3 selos. E aí eu fiquei muito confusa nessa parte, porque quando a gente tava lá na casa do Karamazov, vendo a cena que o Dmitri tava vendo, pra mim, o envelope tava em cima da mesa. Da janela, você tá falando? Que ele tava na janela? Isso, pela janela, isso. Pra mim, o envelope estava em cima da mesa. Essa parte eu não me lembro. Então, isso faltou aí na minha memória. O que eu entendi foi assim. Lembra no começo da investigação, quando eles começam a questionar lá o Dmitri, e aí o Dmitri faz umas brincadeiras, tipo, que é claro que eu matei meu pai e tal, e ficou... A gente até acho que mencionou isso no outro episódio. Que ele se declara culpado, mas tirando sarro. Pra falar, sim. certo? E aí naquele discurso, ele falou, mas o envelope, você acha que eu roubei o envelope, que tava embaixo do travesseiro e tal? Só que aí, assim, fazia parte do discurso de tiração de sarro dele, não da declaração oficial. Só que o fato é que o envelope de fato estava embaixo do travesseiro. Aí depois ele fala, não, eu nem sabia que estava embaixo do travesseiro. Não, mas você mesmo falou que estava debaixo do travesseiro. Não, eu estava tirando sarro, aquela parte. Eu falei como se falasse qualquer levianidade lá e, enfim, ele se complica aqui. Aí fica na dúvida, será que foi um erro da estratégia do Dmitri ou foi só azar mesmo? E tanto que ele ainda fala novamente que o Smerdyakov era o único que sabia onde o pai colocava o dinheiro, né? E o pai confiava tanto nele que não tinha problema nenhum em dizer pra ele onde que tava. Então, assim, eu acho que o Mitya genuinamente acredita que foi o Smerdyakov. Ou não. Então... Porque assim, ele não queria contar a origem do dinheiro. Aí os caras terminam esse capítulo falando assim, agora o senhor vê muito bem, disse o promotor seriamente. Agora julgue o senhor mesmo, Dmitri Fyodorovitch. Por um lado, esse testemunho sobre a porta aberta, por onde o senhor teria fugido, testemunho esmagador para o senhor e eloquente para nós, falando do testemunho oficial do Grigori. Por outro lado, as suas reticências incompreensíveis, obstinadas, quase selvagens quanto à origem do dinheiro, que de repente ficou em sua posse, enquanto 3 horas antes o senhor havia, segundo o seu próprio depoimento, empenhado as suas pistolas para conseguir apenas 10 rublos. Nessas condições, julgue o senhor mesmo em quem devemos acreditar, a que conclusão chegar, e não nos reprove por sermos, entre aspas, cínicos, frios e humoristas, incapazes de acreditar nos nobres impulsos de sua alma. Ponha-se antes ao contrário em nosso lugar. Aí que caiu a ficha e falou, não dá mais, eu tô muito ferrado, apesar da minha honra aqui, eu vou contar pra vocês da onde veio esse dinheiro, vai. Eu não queria falar, porque ele já tinha dito que não queria falar. E aí muda o capítulo com ele falando de onde veio o dinheiro. Não, e assim, o título do capítulo... O grande segredo de Mitya, a brincadeira. Eu falei, putz, agora, mano, a gente vai saber aí que o cara realmente deve ser um gênio do crime pra ter arranjado esse dinheiro. Aí ele começa a narrar, dizendo que o dinheiro veio do pescoço dele. Aí eu falei, o Tan tinha razão, ele deve ter penhorado a medalhinha da Coca-Cola. Mas não, também não foi isso. E aqui aparece novamente, um pouquinho mais pra frente, mas aparece... que enquanto ele estava na Fênia, que ele voltou ensanguentado, ele não estava realmente com dinheiro nas mãos. Isso aí ficou claro mesmo. Ficou claro. Então, eu realmente ouvi certo no episódio passado. Enfim. O dinheiro misteriosamente apareceu entre a Fênia e o amigo dele lá. Só que você lembra, Thiago, que entre a Fênia e o amigo dele... E aí, agora que eu fiquei confusa, ele não se esbarrou com uma pessoa na praça? Não lembro.
Eu lembro que ele se esbarrou com uma pessoa. Não lembro agora se era um homem ou uma mulher. Mas aí não lembro também se foi depois que ele atacou o Grigori. Nada de graça, né? Ou... Era uma de então, voltar. nada de graça. Exato. Então, por que acontece? Ele começa a falar assim, porque esse dinheiro... Eu não roubei do meu pai. Esse dinheiro eu peguei da Kátia. Aí, como assim? Né, que Kátia é a Catarine, né, a ex-noiva dele. Ele faz questão de deixar isso muito claro, que é a ex-noiva. E é aquele primeiro dinheiro que ela tinha pego pra mandar pra Agatha, que é a irmã dela que mora em Moscou. Uhum. E, novamente, a gente vê aqui o tempo, né? Que isso aqui tudo faz um mês. Então, putz, ele conheceu a Grutchenka há pouquíssimo tempo. É. Ai, gente, que loucura. A gente achando aqui que era coisa de anos. É um mês. E é aquele dinheiro, os 3.000 rublos que ela tinha mandado pra Agatha. O que ele fez? Ele pegou esses 3.000 rublos. Não mandou, E né? ele não roubou. Não mandou. Mas ele também não roubou. Ele pegou 1.500 rublos, gastou com a Grutchenka em Moncroy. Na primeira festona que rolou lá. Isso. E os outros 1.500, ele costurou num pedaço de pano que ele pegou. Fez um bolso falso perto do pescoço ali. Perto do pescoço e guardou ali. Só que, calma, tem vários aspectos. Primeiro porque ele disse que ele tinha 3.000 rublos na primeira festa e que ele gastou tudo lá. Uhum. Então, isso é um ponto muito importante. Todo e depois mundo que ele fala que ele gastou 3.000. Ele fala, não, só enganei todo mundo. Eu só queria que as pessoas achassem que eu gastei 3.000 rublos. Cadê os recibos, minha gente? E o segundo ponto é que ele não se considera um ladrão por não ter gastado todo o dinheiro. E achei isso muito bizarro aqui, porque ele vem, conta toda uma história que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre honra. Fala, não, eu posso devolver, eu posso voltar e falar, gastei seu dinheiro na farra, me perdoe e tal. E pra mostrar a minha honestidade, eu trouxe aqui os 1.500 que faltou. Uhum. Esse era o plano original. E aí ela ia falar, não, tudo bem, eu te perdoo e tal. Porque você demonstrou aqui que tipo, não foi um roubo, foi uma falha de caráter aqui. Tanto não foi roubo que você está me devolvendo esses 1.500. Ah, mas por que você não devolveu esses 1.500 então até agora? Ah, é porque eu queria ver se eu usava, porque enfim, ele queria fugir com a Grutchenka, ele queria ter um dinheiro, e se isso acontecesse, vai que ela me escolhe em vez do meu pai e eu tô duro, e aí eu preciso de dinheiro. E aí isso me martirizou a mente por um tempão e o tempo todo eu sabia que eu tinha um escape para dizer que eu não... para dizer para mim mesmo, né, que eu não era um ladrão, mas eu também não devolvia e várias vezes eu pensei que devolvia e tal. E ficou nisso. E aconteceu que chegou a hora que ele falou, agora que eu já vou me matar mesmo, que se dane, vou usar porque tanto faz morrer, honesto ou desonesto, eu vou morrer mesmo, vou pegar. Pois é. Mas olha só, Carol, como nada de graça nesse livro. É estranho esse discurso, né? Bem esquisito. Nossa, bizarro. Parece muito bizarro. Cara, o que eu vou falar agora? Preciso inventar alguma coisa rápido. Não é? É. Volta no começo do capítulo que a gente leu primeiro hoje. Certo? Certo. Eles estão começando a despir o Dmitri em busca de dinheiro. Que eles não acham, porque não tá com ele. Certo? Certo. E aí, olha só. O promotor e o juiz estão conversando entre si na frente do Dmitri. E aí um deles fala, o senhor se lembra de Gridenko, o escrevente? Disse o escrivão. O escrivão era um que tinha chegado lá. Nesse verão ele foi receber os pagamentos de todo o escritório e ao voltar disse ter perdido o dinheiro quando estava embriagado. Mas imagine onde encontrar o dinheiro. Na viseira, justamente no boné. As notas de 100 rublos estavam enroladas e costuradas dentro da viseira do boné. O promotor e o juiz lembravam-se perfeitamente do caso de Gridenko. Assim, o boné de Mitya também foi colocado de lado e decidiram que era preciso verificar tudo com extremo cuidado, mais tarde, inclusive todas as roupas. E aí muda de assunto e segue. A questão é, nada de graça. Por que isso aí apareceu? Será que o Dmitri não simplesmente se apropriou de um discurso muito parecido de falar, eu fiz uma costura aqui na minha roupa, porque eles deram a ideia pra ele ali pronta, sabe? Pra falar, já funcionou com o tal do Gridenko lá, eu vou falar também, eles não encontraram o dinheiro agora? Não, mas é só eu voltar no tempo e dizer que tava preso na minha roupa. Aí eu falei, Faz já sentido. não tenho 100% de certeza da inocência do Dmitri. Do Mitya.
É. Né? E assim, como ele saiu da casa da Fênia, todo ensanguentado, então ele já tinha agredido o Grigori, voltou pra casa da Fênia, conversou novamente com ela, descobriu que a Gruntinha tinha ido pra Moncroy, e no caminho pra casa do Piotr, o amigo dele, ele arranca o dinheiro, né? E joga o saco na praça. Isso. Por isso que me fez pensar que ele tinha se deparado com alguém na praça. E aí começa aquela questão, mas qual era o tecido? Em que lugar da praça você jogou? Aí ele fica, eu não lembro. Era da dona lá da casa que eu alugo, eu peguei lá qualquer pano, não, eu roubei. Sabe, eu acho que ele tá, assim, realmente metendo os pés pelas mãos. Uhum. E até ele fala, vão lá na praça, façam uma varredura na praça, vocês vão achar o pano que eu tô falando. E, sei lá, o próprio promotor ou o juiz, eu não lembro quem dos dois, fala assim, olha, Dimitri, isso tudo pode fazer muito sentido na sua cabeça, que é doentia. E eu falei, putz, é verdade. Na cabeça dele, tá fazendo tudo muito sentido, né? Mas não necessariamente né? Esse capítulo meio que acaba assim, né? É um capítulo um pouco mais longo, mas é meio que ele tentando explicar essa lógica doida da cabeça dele aí. Você vê que os dois, tanto o juiz quanto o promotor, já estão meio... não sei. Acho que você tá viajando aí. Ele tenta meio que se explicar até por que ele não tinha contado antes a origem do dinheiro. Ele falou, não, isso era minha honra e tal. E agora também já foi pro saco. Eu não queria envolver a Kátia nisso. Agora ela tá envolvida também no crime. Mas de fato o capítulo não avança muito mais além disso, né? Não, ele só pergunta assim, ele fala, tá, eu vou com vocês, a gente vai se resolver, eu tô vendo que realmente aqui o negócio tá mais sério do que eu imaginei. Mas o que vai acontecer com a Gruntienka? Porque ela falou que ela era culpada, né? Uhum. E aí o Dimitri fala assim, não, ela não é culpada. Ela não fez nada, né? Ela pode ter causado alguma coisa, mas ela não fez. É isso fala, porque ela tinha falado, não, eu vou até a prisão junto com ele e tal. E aí ele fala, não, por favor, não façam isso com ela. E aí eles falam, não, ela por enquanto não está, assim, nas nossas vias, né? Nas nossas vistas. Você, por enquanto, é o único suspeito. Uhum. E aí, eles vão tomar um chá. E eles não estão pensando em ir atrás do Smerdyakov, pelo menos aparentemente. Ele não entrou como um grande suspeito ainda, não. Não, porque ele tá doente, né? Até que se prove o contrário. Ele tá tendo uma crise de epilepsia na cama dele e talvez ele até morra. E é aquilo que você falou, se ele morrer, aí ferrou pro Mitya mesmo. Porque ele vai ser o único suspeito e... Não tem jeito, né? Eu acho que eles, mais do que qualquer coisa, eles não querem que um crime fique sem justiça. Sabe uma coisa que eu me lembrei do livro, nesse trecho que eu tava lendo? Lembra quando o mestre Zósimo conta a história dele? E ele conta a história de um cara que tinha matado alguém. E ele era filantropo da cidade e tal, e tudo. E ninguém conseguiu comprovar que de fato ele tinha matado. A gente até comparou muito com o Crime e Castigo na época e tal. Tem um meio que paralelo com essa história aqui, talvez, né? Principalmente se o Dimitri foi o assassino. Porque pode ser que nunca se comprove o que ele fez. Ele obviamente sabe que ele matou, se é que ele matou. E talvez seja um outro caso similar aí, uma representação do que aconteceria ao longo do livro, que ele não foi inocentado, né? Ele não chegou a ser nem cogitado. Julgado, né? Ele não foi condenado à morte, mas ele sabe que é. E de fato chegaria muito perto do que foi o Crime e Castigo se fosse para esse lado. Mas, não sei, acho que talvez seja a história só se repetindo aqui, vamos ver. Exatamente. Assim, eu acho interessante, mais uma vez eu tenho que dar os louros pro Fyodor Dostoiévski, porque o cara escreve muito bem. Escrevia, né, que já foi. E se você for pensar de novo no tempo, na cultura que ele vivia, em que ele escrevia, essa aqui é uma história muito atual. Quantos casos até hoje não tem esse tipo de desfecho? E obviamente a gente ainda não chegou nem um terço da investigação, mas nesse sentido de ter essa dúvida, né? Acho que a maioria dos casos acontece isso, né? Você ficar em dúvida do que aconteceu. E tem muitos casos que a gente nunca se resolveram, né? E nunca vão se resolver. E a gente só vai saber quando chegar no céu. Ou nem vai saber, né? Sei lá se no céu vão me preocupar com isso. Pois é.
Enfim, na próxima leitura a gente termina esse capítulo, esse livro, né? Terceira parte inteira. São mais 2 capítulos aqui, capítulos bem curtinhos, então se você está um pouco cansado da leitura, é hora de descansar. Vai terminar essa investigação aí. O próximo capítulo é o depoimento das testemunhas e ninguém foi ouvido ainda, né? Só o Dimitri. E é isso. Vamos ver se dessa terceira pra quarta parte vai dar aquele salto temporal que a gente tá há tanto tempo aguardando aí. Eu tô achando que vai ser só no epílogo, hein? Vai chegar no fim e falar, então, é outro livro do Dostoiévski que é a continuação, essa é só a parte 1. Aí a gente vai ser obrigado a continuar lendo o outro, hein, Carol? Droga. Não, mas até que não. Até que se obviamente quem sabe que isso não vai acontecer, mas se acontecesse eu não ia achar ruim, não. Pelo menos a gente ia começar um livro já com a história andada, né? Né não? Tá bom, é isso. Acho que foi um bom capítulo, tá bem emocionante. É engraçado até, num certo sentido. Dá pra gente especular bastante coisa e você, é óbvio, pode especular com a gente lá no Telegram, não esquece. t.me/clubeictus, sem dar spoiler, tá bom, galera? Por favor. Sim. E se você quiser conferir as gravações antigas dos outros livros, o podcast ele tá aí exatamente para isso, para ser consumido de uma forma atemporal. Então, se você quiser pegar hoje e começar a ler Grande Sertão Veredas, Macunaíma, Morte no Nilo, tá lá. É só você procurar em qualquer agregador. Dentro do nosso site tá tudo bem divididinho. É só curtir, entendeu? É só isso. partir pro abraço, né? Outra coisa legal que talvez seja a hora de começar a fazer, principalmente agora que começou a vincular várias coisas que aconteceu no passado, é ouvir uns podcasts anteriores desse livro, né? Eu não sei se de repente a gente nos comentários acabou ou não pulando coisas que foram importantes, que talvez não devessem ter sido puladas, mas é interessante não só ver como que a gente estava pensando, mas ver o que de fato passou e às vezes passou meio batido. Eu gosto de ouvir os episódios anteriores até pra ver como eu mudei. Entendeu? A minha percepção, a minha fala, a minha opinião. Isso é muito legal, entendeu? Eu lembro que quando a gente começou a ler Grande Sertão Veredas, eu fui cheia de preconceitos. E no final eu acabei o livro me desmanchando, entendeu? Então isso é legal, essa construção. Isso é o que a leitura faz com a gente, né? E a gente às vezes nem percebe, né, que tá fazendo. Nem percebe. E um livro pode mudar a tua vida. Tanto que essa é a ideia do Clube Ictus, né? Quando a gente vai conversar com os nossos peixes grandes, né? Que livro marcou a tua vida? E, nossa, eu lembro que vários livros que a gente leu dos própria indicação, eu falei, ok, isso aqui não marcou tanto a minha vida, não mudou muito, mas sempre acrescenta alguma coisa, sempre. E teve aquele livro que você falou assim, como é que eu não li isso antes? E de você ficar arrepiado, sabe? Então, acho que isso que a leitura faz, e sim, eu estou falando apenas da leitura, tá? Não vou envolver aqui nenhum outro tipo de mídia, enfim. Mas eu acho que a leitura, ela ganha mais nessa época aí, né? Nessa fala sua, porque ela é lenta. Eu acho que ser lento é importante nessa construção e desconstrução de nós mesmos ao longo da leitura. Um filme, ou mesmo uma série que acaba demorando um pouco mais, ela não faz isso tão bem assim. É óbvio que é divertido, tem toda a outra parte legal. Mas essa questão de você ir mudando ao longo do livro, não dá tempo de acontecer com filme e série, é isso que é. É muito legal, principalmente hoje em dia que você emenda 5, 6 episódios num dia só e às vezes 1 ou 2 temporadas numa semana só. Você nem lembra o que aconteceu no começo, né? Então é muito legal. Essa pra mim é a mágica do livro, da leitura, da literatura. E acho que é por isso que a gente é tão apaixonado por isso. E muitas pessoas também são, porque realmente é uma coisa que mexe muito com o seu imaginativo. Então, é isso. Se você tá ouvindo esses episódios aqui e ainda não é associado do Clube Ictus, shame on you, hein? Por favor. Olha que chance você tá perdendo, não só de viver tudo isso, mas também de ajudar a gente, tá bom? Porque, enfim, a gente precisa pagar nossas contas aqui, né? Os boletos não param de chegar. Mas, enfim, a gente tem o Plano Peixe Grande, que é onde foi, inclusive, esses irmãos Karamazov, que sempre é meio que uma mistura de livros cristãos e livros seculares. Mas se você gosta mais dessa parte de, não, eu gosto de ficção só, esses livros mais cristãos não me interessam, a gente tem o Plano Mar, que olha, filezinho lá, ele é mais barato, inclusive, porque não são 2 livros, né, normalmente é um só,
E é mar porque é mistério, aventura e romance. Então, se você gosta disso e não gosta desses livros mais devocionais e cristãos, vai lá, Plano Mar, lá no Clube Ictus. Acessa lá ictus.com.br. Conheça o plano, assina, nem que seja 1-2 meses só para ver como é a experiência. E a ideia é justamente essa, você ter essa experiência, interagir. Às vezes a gente vai interagir com os livros aqui no Diário de Leitura, às vezes a gente vai interagir de outras formas. Cada plano tem o seu contexto lá. Mas assim, vai lá de verdade. Vou tentar 1 mês, por que não? A gente não tem fidelidade no clube. Você pode assinar e ficar 1 mês, 2 meses, 1 ano, tanto faz, assim. Fica um pouquinho, vê o que você acha, vê se tem a ver. E aí sai a hora que não interessar mais, sem problema nenhum. Exato. É isso, todos somos livres aqui. A gente só quer levar literatura boa pra vocês e passar um pouquinho de tudo isso que a gente vive pra que vocês também possam viver um pouquinho. Isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela audiência, paciência, e a gente se ouve no próximo episódio. Isso aí. Tchau, tchau, galera.